Bom, pessoas começando na verdade é uma aula, uma mistura ali de quarta e quinta-feira, falando sobre HTTP, principalmente a questão do bot, ele se comportando mais como um cliente mesmo, a gente não, talvez por causa do tempo, a gente não vai ver eles tendo as funções de webhook, embora o RBot tenha essa função de servidor HTTP, vamos ver se vai dar tempo para isso. De qualquer forma, a gente já vai ver sobre HTTP, mais especificamente HTTPS, né? E o RBot conversando com o Discord. Então, já estou aqui com o Discord. No caso, ele está fora do ar, né? Tanto é que se eu escrever help, escrever mapa, ele praticamente não vai conversar, não está respondendo nada. O bot está parado. E aí eu tenho aqui no caso o log. Então, a primeira coisa, só para não ter nenhuma sujeira, eu vou praticamente zerar o log do RBot. Eu vou colocar ele em operação para começar a gerar alguma informação. Eu quero pegar essas informações aqui em tempo real para mostrar, inclusive, como é que dá essa interação entre o bot, no caso o RBot, ou o Discord.py, que é um módulo específico, até porque já tem equipe usando ele de uma forma mais pura, não usando como módulo um back-end do RBot, embora o código seja o mesmo, tá? Um módulo que se chama Discord.py. Então essa primeira parte ele já gerou esse log, ok. Aí vem para cá, eu já consigo usar o comando mapa, por exemplo, que é um daqueles comandos que tem ele, joga ali, desenha o mapa, embora não fique com aquela fonte monoespaçada para ficar mais fácil. Eu posso dizer onde eu estou, então ele vai dizer ali duas linhas para dizer a posição do mapa, ponto cardeal, etc. Então eu já consigo interagir com ele, já é suficiente. Vou inclusive parar o servidor para poder fazer análise, certo? Então essa primeira parte é só para gerar uma quantidade mínima de informações. Vou até ganhar um pouco de espaço aqui para cá, tirar esse terminal também. Então só relembrando, eu mandei uma mensagem mapa, que foi a única que ele processou, as duas anteriores ele não estava ativo, ele não vai pegar o histórico e ficar processando mensagens antigas, não foi configurado dessa forma, e depois eu coloquei só uma mensagem que eu, ou sentido, lá do código, onde ele faz uma pergunta. E aqui disso tudo, então eu só vou pegar as linhas HTTP, só para mostrar algumas delas, então eu vou ficar fazendo o salto. No caso, o que acontece? Eu tenho esse HTTP, então o Discord.htp é um módulo do Discord falando sobre isso. Oi, moça. É verdade. Então eu fiz uma consulta aqui, ele faz um get, então a primeira coisa que ele tem que saber é se ele, quais são as informações, então ele está falando aqui no caso com o usuário, ele faz uma pergunta, ele faz uma requisição do tipo get, ele vai responder de uma forma positiva, o servidor tá uma resposta dos anos ok, ela é positiva, deixa eu até fazer quebra automática de limpa para aparecer na tela, e o cabeçalho é 200 anos ok, e no corpo ele vai receber então um JSON, que é um conjunto de informações, que daí dá todos os dados do usuário, no caso, o boi da cara preta, RBot, que é o que faz, é o nome do meu bot, né? Quando eu fiz lá a configuração lá no começo. Então essa foi a primeira interação. A segunda interação, ele quer saber se o gateway está no ar, por onde ele vai interagir, então ele também recebe uns anos ok, uma resposta positiva, e ele recebe que ele pode se conectar usando essa URL, que é um WebSocket, que é um assunto que vamos ver logo em frente, mas é uma forma de criar um canal bidirecional, porque no HTTP eu sempre vou ter o sentido cliente-servidor. O servidor é uma entidade apenas responsiva, ela fica parada, com o socket, né, aberta, a porta aberta, apenas esperando perguntas para ele responder. E o cliente é sempre ele que inicia a comunicação. Ele faz a pergunta e recebe uma resposta e ponto final. Já no caso do WebSocket, eles criam um canal, como se eles estivessem agora não nessa relação assimétrica, né, de cliente perguntando para o servidor, mas de uma forma que os dois têm apenas um duto, né, uma forma de eles fazerem essa comunicação, e aí ambos os sentidos, cliente-servidor, servidor-cliente, estão abertos e possíveis, considerando todos os cenários de NAT, PV4, PV6, Firewall, etc. Então ele consegue manter isso rodando. De forma que daí, por causa disso, ele consegue estabelecer uma conexão WebSocket para ele criar
as mensagens, criar os canais e depois ele ir colocando as informações dentro dessas mensagens, dentro desses canais. Avançando então, ele faz só uma conexão aqui no caso do RBot para ver se está na última versão, tanto é que é isso que ele vai fazer aqui. Ele quer saber, por exemplo, qual é a última versão e ele recebe um 302, que é um redirecionamento, ou seja, não está nessa URL, mas em outra URL. Tanto é que ele faz mais uma vez um outro get, olha, ele recebe um outro get, recebe um outro redirecionamento, então ele vai fazer mais um get para chegar na última versão, e nessa versão ele vai descobrir então que ele está, né, o meu bot rodando está na versão 618, desculpa, aqui é a versão instalada, que é compatível com a última versão disponível do RBot. Então, uma das informações que vai aparecer lá ali no começo, né, quando está rodando o RBot, é saber se ele está na última versão. Próximo passo, então, toda vez que a gente estiver enviando informações, aqui no caso, eu mandei uma mensagem mapa. Eu mandei uma mensagem mapa, eu escrevi mapa, e aí o que o RBot vai fazer? Ele viu qual é o emissor, então from, ele pegou o meu username e pegou o texto, que é basicamente a palavra mapa, onde eu mandei essas informações, e aí o RBot, por si, ele vai ver quais são, no caso, todas as expressões regulares, e ele aceita, uma vez que aquele prefixo, né, no caso exclamação, é opcional, então a palavra mapa ele vai ver se ela atende alguma das expressões regulares. Direita não, esquerda não, frente não, e o sentido não, mapa, né, ou qualquer coisa, mapa, qualquer coisa. Fechou, ele aceitou, então produce a match. Então vai ser rodada a função correspondente, então ele vai rodar essa função mapa, uma vez que ele não passou nenhum parâmetro, etc. Então vai fazer o processamento interno. E enquanto ele está fazendo esse processamento, ele vai enviar, o RBot envia para o servidor, lá para o Discord, usando um canal, ou seja, esse é o meu canal do meu usuário, porque eu estou conversando diretamente, né? O meu usuário, Boi da Cara Preta, está falando com o Boi da Cara Preta traço RBot, no caso desse canal, e ele vai mandar uma URL específica, um recurso, que é o barra typing. Então ele vai fazer um post e ele vai receber um valor 204. Para quem não lembra, 204 é uma resposta do HTTP, que é uma resposta vazia, só para mandar uma informação e receber um ok, no caso um ok de que não tem a resposta em si. Esse ok, na verdade, se chama 204 no content, é um ok sem conteúdo. E ali só recebe, mas essa informação, esse post é só para mostrar aquela mensagem lá embaixo do Discord, tal pessoa, tal bot está digitando, né, para fazer uma resposta intermediária ali para o usuário ter alguma noção de progresso. Ele digitou o comando e realmente alguma coisa aconteceu. E aí tem as próximas mensagens, então, no caso, como eu escrevo uma vez a palavra mapa, eu vou receber 5 linhas de resposta. Primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta. Então essas 5 linhas, na verdade, vão ser 5 posts que o meu RBot vai fazer. Então nessa primeira aqui, deixa eu só marcar essa linha, então ele manda 00050, que é a primeira linha, então ele retornou um 200, e esse post, então, ele tem a ida, né, que é esse post, e aqui na linha abaixo ele está mostrando qual foi a resposta. Então, para esse meu post, foi criado num determinado canal, o autor, que é o ID do autor sou eu, qual é a mensagem, quais são as informações, etc, etc, que é o ID da mensagem, no caso, né? Então, tem o ID da mensagem, tem o ID do canal, tem o ID do autor, tem outros atributos, ó, por exemplo, se ele é um bot, no caso ele é um bot, qual a data, etc, tem outras informações mais específicas do Discord. E aí sim, então eu mando a mensagem e recebo uma resposta positiva, né? Faixa aqui, ó, 200 ok. E ele vai fazendo isso para cada uma dessas linhas. A próxima linha, deixa eu avançar aqui, que é o do próximo post, 00010, né? Que é a próxima linha. Então ele manda o post, tem a resposta e ele vai fazendo isso às várias vezes. Até que um determinado ponto, ó, ele vai, manda. Essa é, se não me engano, é a penúltima linha. E a última linha é aqui do 0. Então ele vai fazendo várias mensagens do tipo post. Até que no final, depois eu mando mais um comando, né, que é o comando eu, né, só para aqui no caso, eu digo aqui eu, quem que é o usuário,
E aí, mesma coisa, ele vai fazer isso. Ele vai fazer um HTTP mostrando que eu só vou dizer que o bot, né, no caso, está digitando. Então ele vai mandar uma resposta, ele vai fazer um post, vai receber uma resposta sem conteúdo, né, com 204. Então isso vai acontecer o tempo todo. E aí depois ele vai receber posição no mapa, 200, cria uma mensagem, povoa o conteúdo, né, injeta o conteúdo da mensagem e depois ele manda lá o sentido também, que são as duas respostas, as duas linhas. Então ele manda o post e recebe uma resposta positiva, manda um outro post, resposta positiva. Ou seja, cada linha é um post que ele manda, né, o bot vai mandar, e ele vai receber uma resposta positiva 200 e ele recebe um objeto JavaScript com todas as informações para saber que deu certo, e uma vez que deu certo, qual é o ID do canal, o ID da mensagem, o ID do usuário remetente, o ID do usuário destino, para ter todas as informações e vários outros atributos ali. E com isso, eu consigo ter um controle usando basicamente HTTP, uma vez que o Discord, como um todo, ele roda basicamente sobre HTTP. Eu queria ter mostrado isso durante a aula, mas não foi possível. Mas isso é uma coisa que é mais uma função interna, só para a gente entender o que está acontecendo por dentro. E à medida que a gente for trabalhar ao longo das próximas aulas, só saber que isso é o que está acontecendo por baixo. O HTTP está sendo o nosso protocolo de transporte de mensagens. E depois, um pouco mais à frente, a gente vai ver também sobre o WebSocket. Perfeito? Mas só sobre a aula de hoje, eu só queria mostrar. E quando for para as próximas aulas, eu sempre vou fazer, às vezes, menção do log. A gente manda uma mensagem e depois vê como é que essas operações funcionam. Perfeito? Por hoje é só, é isso.